Aqui nada mais é uma história a qual vai relatar sobre o nascimento de Moisés. Mas até o nascimento de Moisés acontecer, existiu situações, existiu processos a qual todas aquelas pessoas tinham que passar. Na minha e na tua vida não é diferente. Para nós chegarmos na bênção a qual o Senhor tem para nos entregar, para nós chegarmos no chamado a qual o Senhor prometeu para mim, para a tua vida, há processos a se passar. Porém, o Senhor nos chamou para ser mais do que vencedores. Então, no meio da caminhada, eu e você, nós não temos o direito de desistir. Essa história aqui é uma história a qual eu tive meditando na tarde de hoje sobre a minha casa, a qual a semana passada aconteceu um fato comigo e com a minha esposa. E quando eu cheguei na minha casa, a gente estava comentando sobre o fato que aconteceu. Deus me deu essa palavra. E eu falei para ela assim: olha, eu não sei porquê, mas por esses dias eu vou receber um convite para me ministrar. E Deus me deu a palavra. Aí eu falei para ela: eu não sei se vai ser na nossa igreja ou em alguma outra igreja, mas eu vou receber um convite para ministrar. E essa palavra do Senhor aqui vai nos relatar sobre o nascimento de Moisés. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que os descendentes de Jacó estavam no Egito. E a Bíblia vai dizer que todas as almas que eram descendentes de Jacó foram aproximadamente 70 almas. E também José já se encontrava no Egito. E a Bíblia aqui vai nos dizer, vai nos relatar que José e todos os seus descendentes já haviam falecido. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Israel, louvado seja Deus, eles frutificavam, eles cresciam no Egito. E a Bíblia vai dizer que depois de um certo tempo se levantou um novo rei sobre o Egito, Faraó. E a Bíblia vai nos relatar que Faraó disse ao seu povo, louvado seja Deus: eis que os filhos de Israel, este povo, estão aumentando, estão crescendo demais. Olha só que interessante. Faraó estava preocupado com o crescimento, com a multiplicação dos filhos de Israel. E a Bíblia vai nos relatar, louvado seja Deus, que Faraó disse ao seu povo: nós devemos fazer alguma coisa para que esse povo pare de crescer, para que, louvado seja Deus, eles não venham se multiplicar, para juntar com os nossos inimigos e vir contra nós. O interessante é que quando eu estava na tarde de casa meditando nesta palavra, o Senhor me levou a uma grande reflexão através desses versículos. O interessante é que nada mais é que aqui Faraó, trazendo para os dias de hoje, nada mais é que o inimigo da minha e da tua alma. E o interessante aqui é que os filhos de Israel, ou seja, eu e você, escolhidos do Pai. O interessante aqui é que Faraó, ou seja, o inimigo, ele está incomodado com o meu e com o teu crescimento no reino espiritual. Então ele vai fazer de todas as formas, ele vai tentar de todas as formas me frustrar e te frustrar, para que você não venha alcançar o chamado, a bênção de Deus sobre a tua vida. E o interessante aqui, louvado seja Deus, é que os egípcios, eles tentaram aumentar até os impostos daquele lugar, para tentar, louvado seja Deus, frustrar o povo de Israel que estava sobre aquele lugar. Porque a Bíblia vai dizer que sobre aquele lugar os povos de Israel, glória a Deus, trabalhavam bastante. E a Bíblia vai nos dizer que eles queriam aumentar tudo quanto é tipo de imposto que tinha, para ver se o povo de Israel, saía fora daquele lugar.
E a Bíblia vai nos mostrar, louvado seja Deus, que a tentativa de frustração era tão grande que, louvado seja Deus, os egípcios tentaram até escravizar os israelitas. Só que o mais interessante, pastor, é que quanto mais o povo Faraó e o povo dele tentavam se levantar contra o israelita, os povos de Israel, os filhos de Israel, mais o Senhor exaltava eles. Na minha e na tua vida não é diferente. Quanto mais as calúnias vêm contra a minha e contra a tua vida, quanto mais os levantes vêm contra mim e contra a tua vida, a aflição, a tristeza só tenta nos colocar para baixo, porque você está indo na igreja. Você vai fazer o que lá? Olha só o que me falaram uma certa feita. Eu não sei o que o Mateus vai fazer na igreja, porque ele sempre foi de outra religião. Para mim não escandalizar o nome, falando de outras religiões, eu não sou contra nenhuma, mas a partir do momento que eu conheci Jesus Cristo, e eu reconheci que Ele é o único suficiente e salvador das nossas almas, meu irmão, para mim nenhuma religião mais faz sentido. Eu não sei por que o Mateus vai na igreja, ele nunca foi de ir na igreja, virou crentinho agora. Falei, ô glória, eu creio. E o mais interessante disso tudo é que não veio de longe não, veio de dentro da minha casa, ó, sangue, daqui ó. Você sabe por quê? Para mim apontar e te apontar, tem que saber e conhecer da tua vida. Como que uma pessoa vai te apontar, falar do teu defeito, te caluniar se ele não te conhece? Então, meus irmãos, depois que eu conheci o Senhor, tudo na minha vida mudou. E o mais interessante é que quanto mais eles falam, mais o Senhor me capacita, me dá sabedoria e me dá discernimento do caminho dele. E vocês acham que eu fico bravo, com bronca, nervoso dessas pessoas? Jamais, pelo contrário, eu oro para que Deus venha fazer a obra na vida deles igual fez na minha. E a Bíblia aqui, louvado seja Deus, vai nos mostrar que Faraó, o rei do Egito, chegou até as parteiras, louvado seja Deus, até aquelas mulheres que realizavam o parto, louvado seja Deus, de uma mãe, decretando que o filho homem a qual nascessem era para elas matarem, não era para vir em vida, e para as mulheres deixassem em vida. E a Bíblia, louvado seja Deus, vai nos relatar que as parteiras não fizeram isso, que as parteiras temeram ao Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus decreta algo sobre a minha e sobre a tua vida, quando Deus promete algo sobre a minha e sobre a tua vida, pode levantar o diabo que for, mas quando Deus prometeu e Ele está no controle da situação, Ele vai usar até o inimigo para te abençoar. Não se espante, porque até o inimigo vai ter que ver que Deus é sobre a tua vida. Porque as parteiras eram de Faraó, e elas faziam o parto das hebreias. E a Bíblia vai nos relatar que as parteiras não fez aquilo a qual Faraó ordenou. Então, louvado seja Deus, o Senhor Deus teve compaixão daquelas parteiras. Ou seja, Deus ele tem compaixão de quem reconhece que Ele é o único e suficiente Salvador sobre as nossas almas. E a Bíblia vai nos relatar que Faraó ficou irado. Imagina só, você líder de um povo, ordenar uma lei, mandar uma lei sobre aquele lugar, e os teus servos não te obedecer. Quem que aqui não iria ficar revoltado, bravo?
Se todos nós aqui temos nossos trabalhos dignos, quando um supervisor, o encarregado, louvado seja Deus, o chefe ordena para que nós temos que fazer alguma coisa e a gente não faz, ele vem, ó, bravo, hein? E o chefe é bravo. Mas o mais interessante é que Faraó ordenou, mas Jesus, ele cuidou de toda aquela situação. E a Bíblia vai nos relatar que, já que as parteiras, aquelas que faziam um parto, não ordenou, ele deixou um decreto para todos, não só para as parteiras, e sim para todos. Todos aqueles que nascessem filho homem era para ser lançado no rio. Olha só, vamos analisar aqui, meus irmãos. Filho hoje é bênção, é presente do Senhor para as nossas vidas. Imagina só a notícia que uma mãe, ao receber, se não ia ficar triste, que quando ela descobrisse que o filho dela, louvado seja Deus, é um menino, ela não poderia ter aquele filho. Imagina só como que não é a frustração nas nossas vidas, quando eu e você recebemos a promessa de Deus, recebemos, louvado seja Deus, um propósito de Deus, um chamado de Deus, e o inimigo de todas as formas tenta afligir. Aí eu te deixo uma pergunta: em quem você tem confiado? Você tem confiado em Deus? Ou você tem confiado, dado ouvido à palavra que as pessoas lançam sobre você? A quem você tem buscado? A quem você tem clamado no momento da tua dificuldade? A quem você tem confiado? Se você tem confiado em Cristo, ou se você tem confiado muito ao homem, que muitas das vezes o coração do homem é enganoso. Sim, o Senhor, Ele levanta homens e mulheres de Deus para nos ajudar. Eu não tenho uma sombra de dúvida sobre isso. Mas eu e você, nós temos que ter discernimento para a gente saber o que é de Deus e o que não é. O interessante é que, louvado seja Deus, o decreto foi dado para não ter nenhum filho homem. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que um varão da casa de Levi casou com uma filha de Levi, e a mulher o concebeu um filho homem. E a ordem era para não ter filho homem, tinha que o matar, jogar no rio. A ordem é para matar, jogar no rio. Mas quando o Senhor vem, Ele muda a sentença sobre a mim e sobre a tua vida. E através, louvado seja Deus, desse texto, eu vou contar só um negocinho para vocês. A ordem era para matar, destruir. Eu estava sentado aqui, até falei para o pastor Nilson, aconteceu um fato comigo semana passada, que Deus me deu essa palavra. Hoje, a vida que eu levo, eu e minha esposa, somos promessa de Deus. Tudo aquilo a qual nós temos, foi Deus quem nos prometeu e Deus nos entregou. Pela infinita e misericórdia, graça que Ele achou sobre as nossas vidas, porque nós não somos merecedores de nada, mas o Senhor nos achou graça. E eu sou de uma família que ela não é evangélica, pelo contrário. A minha família são adoradoras de imagem, centro, mesa branca, entre outros. Benzedor, dizem que é curador, mas o único que eu conheço que cura é Jesus Cristo. Então a nossa vida nunca foi, nunca é, e até Jesus não chegar na vida deles, eu creio que não vai ser fácil, mas quando Jesus chegar, aí muda.
E as pessoas sempre vai nesses negócios aí que eles são acostumados a ir. E semana passada a gente trabalha junto numa padaria. E eu trabalho no período da manhã e no período da tarde eu saio para fazer umas entregas de água. Que eu tenho uns clientes, eu sou distribuidor de uma marca de água. E quando eu estava fazendo entrega no centro de Sumaré, minha esposa me mandou uma mensagem. Eu falei, meu Deus, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, conta, filho. Há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, quando acabou o culto da nossa igreja numa quarta-feira, a gente saiu para comer um lanche numa lanchonete caminho de casa. E quando a gente estacionou o carro e desceu para entrar dentro da lanchonete, tinha 2 moças vestidas tudo de branco. E a hora que eu olho do outro lado da rua, um senhor todo de branco atravessando a faixa de pedestre. Eu olhei para minha esposa assim e falei para ela, isso aí não tá me cheirando bem. Isso aí tá com cara de outra coisa. Ela falou assim, olha, não sei não se esse pessoal não é de coisa que não convém ao Senhor. Eu falei assim, ó, e pelo jeito que olhou para mim e para você, pode ter certeza que já levaram o nosso nome lá. Entramos para dentro da lanchonete. Irmãos, eu nunca um lanche tão demorado para chegar. O povo não desgrudava o olho da gente na mesa ali, a gente, coisa simples, sentado. E o povo olhava e olhava e eu falei, minha filha, eu tô ficando incomodado aqui. Se esse lanche não chegar, nós vamos embora. Foi coisa de 3 minutos, parece que Jeová viu que eu tava com fome. O lanche veio, a gente comeu e ó, embora. A caminho de casa, eu falei para minha esposa, isso não está me cheirando bem. Deus não me colocou paz sobre essas pessoas. Fomos embora para casa. Amém. Quando foi no outro dia, na quarta-feira, eu fui para o centro de Sumaré novamente. Na volta, eu estava passando por uma avenida. E eu não tenho costume de ficar olhando para lá e para cá na avenida. Quando eu olho para o lado, o que eu vejo entrando dentro do centro? As pessoas a qual estavam na lanchonete. Cheguei na padaria, conversei com a minha esposa, falei, Deus me mostrou aonde era o centro. Falei, eu tenho certeza que estão fazendo alguma coisa contra a nossa vida, contra o nosso ministério, alguma coisa relacionada com nós. Ela falou, misericórdia, vamos orar. Entramos em oração. Amém. Se passaram uns 2, 3 meses. Quando foi semana passada, eu, na período da tarde, fui fazer entrega na onde? No centro de Sumaré. Na terça-feira. Minha esposa me mandou mensagem, você não vai acreditar no que aconteceu. Lembra aquela moça do lanche? Que ficou olhando pra mim, pra você, tudo de roupa branca? Eu falei, lembro. Ela acabou de sair aqui da padaria. Eu falei, misericórdia. Ela falou, preciso te contar pessoalmente. Eu falei, amém. Acelerei, fiz o serviço, cheguei na padaria. Na hora da gente ir embora, ela falou, você não vai acreditar. Eu falei, pode falar que eu já estou mais ou menos sabendo o que é. Porque Deus, ele não deixa um servo enganado. Quando você busca, você ora, você jejua sobre a tua vida, sobre a vida do próximo, buscando pelo teu irmão, Deus não te deixa enganado. A ordem era para destruir, é o texto. A ordem era para destruir. No carro, minha esposa, ó, você lembra daquela mulher assim, assim, assim? Eu falei, lembro, com certeza, não esqueço. Tenho memória boa para essas coisas. Falou assim, ó, aquela mulher foi lá na padaria e eu vi que eu conheci ela de algum lugar e a gente fui atender ela e ela sabia até meu nome e o seu nome. Aí a minha esposa falou assim, falou, não, eu lembro de você aquele dia do lanche, assim, assim, assim. Ela falou, olha, eu não sei porquê, a própria moça do centro, eu não sei porquê, vocês dois são um casal muito invejado. Irmãos, nós aqui, nós somos todos irmãos em Cristo, filho de Cristo.
nós não somos diferente de ninguém. O mesmo valor que o pastor tem para Deus, eu e você tem, o porteiro, todo mundo. Aqui ninguém é igual a ninguém. Nós crentes, nós temos essa total ciência que nós não somos diferente de ninguém. Nós pode sim, nós temos a aparência diferente do outro, mas aqui ó, é voltado para Cristo. Então nós não temos diferença. E ela falou assim, ó, pensa num casal invejado. Ela falou, eu não sei o que vocês têm, que aonde vocês chegam, todo mundo olha e tem inveja. Minha mulher, do jeito que ela é brava, vai falar, você não sabe, eu sei. É Deus, é Jesus Cristo que a gente tem. E ela falou, eu não sei porquê, mas eu preciso te contar. Olha só, quando Deus está nos planos da nossa vida, Ele faz o inimigo vir confessar para você. Ela falou assim, eu preciso te contar, aquele dia que eu vi vocês na lanchonete, eu acreditei, porque naquela noite tinha ido umas pessoas lá e levado a foto de vocês dois. Eu falei, Deus é fiel. Mais uma vez Ele me guardou e me livrou. E a minha esposa, uma mulher sábia, que pega no meu pé, nada mais respondeu para ela. Então fala para aquelas mesmas pessoas que levaram a nossa foto que nós temos Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem Jesus Cristo, nada vai te abalar. A ordem era destruir os homens. Mas você está no plano de Deus? Eu estou no plano de Deus. Eu trilho os caminhos de Deus. Todos nós somos falhos. Todos nós aqui erramos. Ninguém é perfeito, irmãos. Mas todo dia a gente tem que procurar se consertar e não cometer o mesmo erro a qual a gente cometia. E o interessante aqui é que o quê? A ordem era para destruir. E por 3 meses, louvado seja Deus, aquela mulher aguentou segurar aquele filho. Mas depois de 3 meses já não conseguia mais, porque ele estava crescendo, ele estava se desenvolvendo, ficando numa aparência formosa, bonita. E a Bíblia vai nos mostrar, louvado seja Deus, que ela tentou esconder aquela criança, mas ela não conseguiu. E a Bíblia vai nos relatar, louvado seja Deus, que ela preparou um cesto. Ela betumou com betume o cesto, louvado seja Deus, e na beira do rio, do lago, ela colocou sobre um jucos. Jucos é aquelas plantas, louvado seja Deus, que fica boiando por cima do rio. Geralmente em muito interior tem isso. Aqui em cidade grande é difícil a gente ver isso. E ela betumou com betume, ou seja, ela arrumou tudo bonitinho o cesto para acontecer dele não afundar. E deixou à beira do lago. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos mostrar que a filha de Faraó descia para se banhar naquele lago, para se refrescar naquele lugar. E com ela juntamente iam as donzelas. E a Bíblia vai nos relatar, enquanto a filha do Faraó se banhava, louvado seja Deus, as donzelas iam andar em volta do lago. E a Bíblia vai nos relatar, louvado seja Deus, e a Bíblia vai nos relatar, louvado seja Deus, que aquelas donzelas acharam um cesto na beira do lago e foi correndo levar para a filha de Faraó. E quando a filha de Faraó, louvado seja Deus, abriu aquele cesto, ela viu que era um menino, porque ele gritava e chorava muito. O interessante aqui é que a filha de Faraó pediu para que uma das hebreias, para que chamassem uma das hebreias para cuidar daquele menino, porque ela mesma relatou no texto que aquela criança tinha aparência de pessoa hebreia. Olha o interessante, a aparência que eu e você tem, a marca de Jesus Cristo que eu e você tem, ninguém pode esconder, meu irmão e minha irmã. Quando eu e você
ergueu as mãos e reconheceu que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha alma, da tua alma, é Ele quem opera e Ele quem realiza, a marca dele ficou gravada na tábua do nosso coração. E a Bíblia aqui vai nos relatar que ela mandou chamar uma hebreia para tomar de conta daquela criança. De preferência, a Bíblia vai relatar aqui uma ama hebreia, ou seja, uma hebreia, uma mulher que amamenta, porque era um nenenzinho. E a Bíblia vai nos relatar que foram chamar a hebreia. E quando chamaram a hebreia, quem que vem? A mãe da criança. Olha só que coisa interessante, meu irmão. Hoje é uma quinta-feira profética e eu profetizo sobre a tua vida, louvado seja Deus, que tudo aquilo, louvado seja Deus, que o inimigo tentou tirar da tua mão, tirar da tua casa, tirar da tua parentela, hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu vou entregar, eu vou entregar, eu vou entregar. Basta você crer, basta você ficar na minha posição que eu vou entregar. A ordem era para matar. O interessante é que Faraó ordenou. E olha o que Faraó teve que ver, ó. Ela com a criança nos braços, cuidando e amamentando aquela criança. E a benção dela foi tão grande que além dela cuidar do filho dela, ela recebia para fazer aquele serviço. Ei, meu irmão, minha irmã, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira sobre a tua vida. Por isso que eu e você passamos por tanta luta. Muitas das vezes é luta que nós não imaginamos da onde que vem. Você acorda, ó, hoje eu acordei disposto. Você bota a cara no portão, é só Deus para nos dar misericórdia. Mas você sabe por que eu e você passa por isso? Porque nós temos que ter, sabe o que? Uma cama para carregar. A minha luta e a tua luta nada mais é nos fortificando na presença do Senhor, para a gente ficar firme e forte. Sabe por quê? Porque eu e você foi chamado para ser servo, para servir a mesa, para servir a mesa. Então eu e você passamos por luta todos os dias, sabe por quê? Porque é com as nossas lutas que eu e você vamos ajudar muitas pessoas, a qual muitas das vezes não tem a força que nós temos para lutar e vencer o leão todos os dias. Porque todos os dias nós temos um leão para matar. E se a gente não der conta dele hoje, amanhã é 2 e 3 e vai assim multiplicando. Já pensou se eu e você fosse desistir? Já pensou sobre isso, meu irmão? Faz uma reflexão rapidinho assim, ó. O que você era, o que você fazia e aonde você está hoje. Eita glória! Faz uma reflexãozinha assim, ó. O que Deus te prometeu e aonde Ele te colocou hoje. Você acha que, meus irmãos, era para mim estar aqui hoje de gravata, camisa social, louvado seja Deus, com os irmãos, glorificando, exaltando o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor? Sabe onde é para mim estar? Nas grades, cadeia. Mas o Senhor achou graça em mim, para eu e você chegar onde o Senhor quer, o propósito que Ele quer sobre as nossas vidas. Nós vamos ter que passar pelo processo, queira você aceitando ou não. O processo sobre a minha vida não é fácil e não foi fácil, pois da onde o Senhor me tirou, daquele lamaçal do pecado, meu irmão, só quem conhece a minha história e vê como que eu estou hoje e fala: eu não acredito. Muitas das vezes as pessoas vão até o nosso trabalho e falam: Mateus, fala para minha esposa, nossa, como que ele está diferente. Bem que o povo falou mesmo que ele virou crente. Amém. Irmão, era mais fácil eu montar em cima do diabo e andar do que ele montar em cima de mim. Bebida, gasolina com Fanta que eu bebia.
envolvido com gente errada. Então, olha, a cada 3 pessoas que estavam do meu lado, 20 era errada. E sabe o que aconteceu? Você acha que eu queria ficar de fora? Eu queria me aprofundar. Eu comecei a cometer os mesmos erros que aquelas pessoas cometiam. Eu comecei a fazer as mesmas coisas que aquelas pessoas faziam. Envolvimento com bebida, droga, roubo, golpe em cima de golpe. Hoje eu paro para analisar quando eu chego na minha casa. Diversas vezes, quase todo dia, meus irmãos, eu chego na minha casa, pastor, eu sento no meu sofá e eu faço assim, ó. Aonde eu cheguei? O que eu era e o que eu me tornei. O Vaso falou aqui sobre o paralítico de Betesda. O interessante é que nessa passagem me chama a atenção que alguém tinha que colocar ele no tanque para receber o quê? A cura. Que diziam que em certo tempo as águas eram agitadas. E alguém colocava? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em quantas das vezes você caído aí chorando aos prantos, alguém te chamou para vir para a igreja? Para oferecer um copo de bebida, uma droguinha, vamos ali num ralabucho, num forró que é gostoso. Era 50 para chamar e um para fazer assim, ó, vamos para a igreja. E olha, se fosse um no meio de 50 era muito. Porque as amizades ali não queriam saber de igreja não. Falava de igreja, misericórdia. Até em um dia em que a minha esposa e a família dela decidiu fazer uma visita na IPEG de Elias Fausto. Aproximadamente 5 anos. 18 para 23, 5 anos atrás. Passou até de 5, que isso foi em fevereiro. No mês de fevereiro de 2018, descobriram o pastor de Elias Fausto. Na época era o pastor Michael Douglas. Vamos lá fazer uma visita, né? Sabe como que é? Quer ver Deus falar, quer ver Deus revelar. E eu falei, eu não vou não. Deus me livre. Vou fazer o que lá? Hoje é domingo, eu vou pra feira, vou beber minha cerveja, vou falar com meus amigos. Falou, você vai? Eu falei, não vou. Vai. Irmãos, foi uma briga, um pé de guerra, mas tão grande, e eu não bebi aquele dia. Eu fiquei bravo o dia inteiro e fui para a igreja. E quando nós chegamos sobre aquele lugar, eu sempre fui uma pessoa que frequentei a igreja, mesmo quando eu não era evangélico. Só que eu nunca tinha ido numa igreja pentecostal. Que a igreja pentecostal é a igreja do glória, é a igreja do fogo. E eu cheguei naquele lugar, estou sentado bem quietinho, igual o nosso evangelista Bruno está sentado ali, só que lá tinha um corredor lateral assim, que era a cadeira e o corredor, quando era no outro salão lá em cima. E aquele negócio de glória a Deus, aleluia. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Já falava para minha esposa assim, na época a gente namorava. O que eu estou fazendo aqui? Glória, levanta de pé, amém. Passou a parte da pregação, irmãos. Parecia que o pastor estava contando a história da minha vida na pregação. E aquele dia ele pregou. E quando acabou a pregação, ele precisava entregar algumas coisas da parte de Deus. E ele começou a louvar e andar no meio da igreja. E passou do meu lado assim, perto da parede. E olhou para mim e foi pro fundo. Eu olhei para minha mulher assim. E eu falei, esse cara vai falar comigo. Não tô gostando disso não. Irmãos, na hora que aquele homem voltou, que ele colocou a mão no meu ombro, ele não precisou nem falar nada. Eu já comecei a me desmanchar em choro. E Deus começou a usar ele para falar da minha vida sobre uma forma que eu nunca vi aquilo.
E ele falou que a minha vida não ia para frente por causa disso, e foi falando, falou, ó, e para saber que é Deus que fala, você não tem nada. Tudo que você tenta ter, na hora que está chegando perto de conquistar, ó. E chorava, irmãos, e chorava, falou, ó, Deus tem uma obra na tua vida, Ele tem um chamado na tua vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus se manifestar. Falou assim, ó, Deus manda você fazer assim. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Irmãos, eu obedeci tudo que Deus falou naquela noite. E olha que eu nunca tinha ido numa igreja pentecostal. De Elias Fausto até Sumaré é quase 1 hora. Eu saí de Elias Fausto e eu cheguei em casa chorando. Eu vim transbordando de choro, que parece, fui com o meu pastor, meu cunhado Osiel, parecia que o carro ia encher de água, de tanta lágrima, e chorava, irmãos, e chorava. E no dia seguinte eu fiz o que Deus mandou eu fazer. Aí a chave sobre a minha vida, ó, começou a mudar. Amizade? Esquece, irmãos. Amigo de copo tem um monte. Hoje sim, nós encontramos uma família em Cristo. Mas até nós encontrarmos uma família em Cristo, só vai vir o que não presta. Até a gente firmar os nossos passos, os nossos caminhos em Cristo, só vai vir o que não presta. Sabe por quê? Porque o inimigo ele só veio para matar e roubar e destruir. Então ele sabe o plano que Deus tem na minha e na tua vida. Então ele vai tentar frustrar de todas as formas para que você não venha para o caminho do Senhor. Porque Faraó, ele tinha medo do que aquele povo se ajuntasse com os outros e derrotasse ele. Ele não tinha medo do que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha medo, louvado seja Deus, do povo virar para Deus e ir contra ele. Ou seja, o inimigo, ele tem medo de mim, de você, quando nós estamos na posição fazendo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a última palavra vem do Pai, meu irmão, vem do Mestre. O inimigo, ele não quer saber de quem está lá no mundo, não. Sabe por quê? Porque quem está no mundo, quem está lá fora, já está servindo a ele. Ele tem medo, sabe de quê? Disso aqui, ó, de mim e você que está na presença, clamando e buscando a ele. Então, meu querido e minha querida, descansa o teu coração. A ordem foi para destruir o nascimento de Moisés. Mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida com abundância. E tudo se tornou diferente sobre aquela sentença. Tudo sobre a minha vida se tornou diferente. Sabe por quê? Porque a ordem era para me destruir. Mas o Senhor me achou primeiro, perdido no vale da sombra da morte. E Ele fez assim comigo, ó. Onde tinha humilhação, Ele me levou direto para a exaltação. Mas você acha que foi fácil? Você acha que é fácil? Parece que quanto mais você busca, mais você clama, louvado seja Deus. Aí que as pessoas vêm contra. Pastor, está precisando de alguma coisa? Precisando que eu pague uma conta de energia, uma conta de água? Mas para virar as costas no meio da rua e sair falando que a igreja vai fechar, até um monte. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está na ponta do barco, meu irmão. Deus está direcionando o barco. Então, meu querido e minha querida, o barco não vai afundar. As promessas de Deus sobre a tua vida não vai falhar, ao menos que você permita que o Senhor não cumpra. Porque o Senhor nos chamou para ser ferramenta. Só que Ele não nos obriga a ser ferramenta. Que a Bíblia fala que não é nem por força, nem por violência. Em todos os milagres que o Senhor foi operar, Ele perguntou o que aquele necessitado queria, mesmo Ele sabendo o que aquele necessitado precisava. O que o cego precisa, o que o paralítico precisa. Só de você olhar, você já sabe. Mas o Senhor educadamente perguntava. Para quê? Para aquela pessoa abrir o coração
e derramar aos pés dele o que ele necessita. Então o Senhor, ele é educado, ele não obriga nós a nada. Aí é nós que temos que saber a qual caminho nós temos que trilhar. Com os filhos de Israel ou com o faraó? E para encerrar a minha palavra nessa noite, não fuja do que Deus tem sobre a tua vida. Porque, meus irmãos, o preço é caro. Tá difícil? Busca, clama. Tá impossível? Lucas 1:37. Todo mundo está cansado de ouvir isso. Para Deus nada é impossível. Busca, clama. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciarei todas as novas coisas. Irmão, não corra. Não corra. Por coisa mais simples que seja, não corra. Porque quando eu corri, o Senhor me estreitou. E numa determinada hora, louvado seja Deus, eu vou contar. Convido a igreja a se colocar de pé para estar fazendo uma oração. Peço perdão, pastor, pelo horário. Agora que eu vi, passou 20 minutos. Misericórdia. Peço perdão à vida da amada igreja, irmãos, pelo horário. Fui ver o relógio agora. Que o Senhor possa conceder um final de semana mais que abençoado na presença dEle. E que todas as promessas e todas as bênçãos que o Senhor decretou sobre a tua vida venham se cumprir. O inimigo, por diversas e diversas vezes, vai tentar atrapalhar. Mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque nós estamos na direção a qual Deus quer. Amém? Vamos estar fazendo uma oração. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai. Pai amado, Pai querido Senhor, somos muito gratos a Ti, ó Pai, por esta palavra, Senhor, a qual o Senhor derramou sobre o coração da Tua amada igreja nesta noite. Sou grato a Ti, ó Pai, pois até aqui, ó Deus, o Senhor tem sustentado o Teu povo, ó Pai. Bora, em muitas das vezes, Senhor, o inimigo, ele vem para nos derrubar, ó Pai. Mas o Senhor, ó Deus, vem para nos dar força, ó Deus, nesta caminhada. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu já profetizo, ó Pai, sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Que este final de semana, ó Pai, vai ser um final de semana de bênção, de vitória e de maravilha na Tua presença, Senhor. Porque nós estamos aqui, ó Pai, buscando a um Deus, Senhor, que tudo é sobre as nossas vidas, Senhor, e não por aquilo que o Senhor pode fazer. Nós cremos que o Senhor é o Deus do sobrenatural, ó Pai, e tudo vai operar e vai realizar, ó Deus, sobre a vida da Tua amada igreja, ó Pai. É assim que nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Guarda e livra, ó Senhor, os Teus filhos de tudo aquilo que não convém de Ti, ó Pai. Porque Teu é o reino e a glória, Senhor. E nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para ser mais do que vencedores na Tua presença, Senhor. Guarda, ó Pai, a casa dos Teus filhos, Senhor, o celeiro, ó Pai. Prospera sobre a vida deles, ó Pai, de uma maneira especial, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, venha derramar, ó Pai, uma chuva de unção sobre a vida de cada um nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor, é assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. E as palmas louvam o santo nome do Senhor. E assim agradeço a oportunidade. Aleluia. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.